Jesus não vai fazer como você quer, mas como você precisa. Né? No livro de 2 Reis, capítulo 5, né? A partir do verso 9, fala sobre Naamã, sobre a ida de Naamã até a casa do profeta Eliseu, a qual ele ficou sabendo, né, que havia um profeta em Israel. E acredito que você já conhece toda a história, através de uma menina, né, que foi ali usada como instrumento na casa de Naamã. Ele ficou sabendo do profeta Eliseu e foi até a casa dele, né, para buscar aquilo que ele precisava e almejava, que era a cura, né, da sua lepra. Mas ao chegar na casa de Eliseu, né, ele pensou que seria de uma maneira, pensou que seria recebido de uma maneira, mas foi totalmente ao contrário às expectativas dele. Primeiro que quem o recebeu não foi Eliseu, foi o seu servo Geazi, a qual, por ordem do profeta, mandou que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E ali, após os 7 mergulhos, ele ficaria curado da sua lepra. Naamã, ao se deparar com aquela situação contrária ao que ele esperava, né, ficou indignado, né, e falou: mas ele nem vai me receber, né? Eu achei que ele viria aqui, colocaria as mãos sobre mim e eu ficaria curado, a lepra seria retirada do meu corpo após a oração. Mas simplesmente foi lhe dada uma ordem, a qual, se ele obedecesse e executasse, ainda que fosse contrária à vontade dele, ele alcançaria a sua cura, o seu milagre, a sua vitória. Primeiro ponto é a obediência, né? E a obediência resulta em fazer algo que muitas vezes não é aquilo que a gente quer fazer, mas que nos foi colocado a fazer, nos foi proposto a executar. Muitas vezes Deus não vai fazer da forma que você quer. Muitas vezes o cenário não vai ser da forma que você esperava ou imaginava. Vai ser totalmente oposto, né? Naamã ainda fala, né? Não tem rios melhores que o Jordão, né? Mas ali a ordem foi dada para que ele mergulhasse no Jordão, ainda que fosse um rio sujo, um rio a qual ele não quisesse estar. Segundo ponto, muitas vezes não vai ser em lugares que você quer. Muitas vezes não vai ser a situação aonde você queria estar, mas a necessidade pelo propósito a qual Deus te colocou no lugar que você está é necessário. A vontade de Deus, ela vai além das nossas expectativas, né? E muitas vezes a gente vai sim estar em lugares, vai passar por situações contrárias à nossa própria vontade, aquilo que a gente almejaria e, se pudesse escolher, não passaria. Mas, novamente eu repito, a obediência à vontade de Deus faz com que o milagre aconteça. Produz aquilo que a gente espera alcançar, mas muitas vezes não vai ser da forma que queremos passar, né? Porque o processo muitas vezes foge da nossa expectativa, foge do nosso querer, porque quem está no controle de tudo é o Senhor. Então quem decide todas as coisas, do início, meio e fim, é o Senhor. E ali Naamã, né, estava indo embora e o seu servo falou: Senhor, se o profeta te pedisse algo difícil, o senhor não faria? Mas foi lhe pedido algo tão simples, apenas que o senhor mergulhe no rio, né? E às vezes a gente acha que Deus vai fazer de uma forma, extraordinária, grande, de imediato. Mas o Senhor, Ele é um Deus que trabalha em detalhes. Nosso Deus, Ele pega o improvável, Ele pega situações que parecem que não vai dar resultado algum. E é daí que Ele faz surgir o milagre, é daí que Ele faz surgir o impossível, é daí que Ele faz com que uma nova história seja escrita. E ali, quando Ele entende
né? Que simplesmente obedecer, simplesmente ir e executar a ordem a qual lhe foi dada, a simples ordem a qual lhe foi dada, lhe traria a resposta e o resultado que ele queria. E ali então ele começa o seu mergulho, seu primeiro mergulho, nada acontece. Segundo mergulho, terceiro, quinto, sexto. Quando finaliza no sétimo mergulho, a sua pele é purificada e ele é curado da sua lepra. Terceiro ponto, não fuja do processo. Não pule etapas a qual o Senhor estabeleceu para você passar. Se Naamã não tivesse concluído os 7 mergulhos, a cura não chegaria até ele. Então, ainda que você não queira, ainda que não seja como você quer, de acordo com as expectativas a qual você sonhou ou imaginou ser, que você venha obedecer à ordem de Deus, que você venha confiar na voz do Senhor, que você venha confiar na voz do servo de Deus a qual Ele envia até você para te falar. Obedeça e não fuja do processo. Não pule as etapas a qual o Senhor coloca diante de você. Não pule as etapas que são necessárias passar. Porque ainda que não seja como você quer, o Senhor sabe a necessidade pela qual Ele está permitindo você passar por isso. Nada acontece por acaso. O Senhor, Ele cura, tanto externo como internamente. Tem feridas que ninguém vê. Tem feridas que aos olhos do homem não são enxergadas, mas o Senhor contempla. O Senhor contempla a necessidade de cura. E Ele sabe exatamente onde entrar na minha e na sua vida para que aconteça a restauração completa. Então, que você viva o propósito. Que você viva nesse momento aquilo que o Senhor colocou diante de você para viver. E que você entenda que mesmo que não seja como você quer, o melhor de Deus está estabelecido para a sua história. O melhor de Deus está reservado para aqueles que obedecem à sua vontade, para aqueles que vivem o propósito, para aqueles que não fogem do momento, para aqueles que passam, mas passam com a certeza de que Deus está no controle, que Deus fará infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quando você entende isso, você consegue enxergar a vontade de Deus acima das suas adversidades. Você consegue enxergar a vontade de Deus acima da sua aflição e compreender que se você prosseguir, que se você obedecer e não pular as etapas necessárias, você será surpreendido, você será abençoado e você terá resposta para o milagre a qual você tem buscado. Amém? Lembre-se, não pule as etapas. Elas podem não ser como você quer, mas elas têm um propósito. É necessário. Amém? Deus te abençoe.